Fala, guerreiro e guerreira, beleza? Vamos aqui então corrigir aqui as nossas questões de question words, onde você tem a parte teórica no módulo de teoria atualizadas, né? E aqui agora no módulo de questões você vai resolver então, né, essas 10 questões que eu separei de concursos militares. Eu peço que você, no caso, se não resolveu ainda, você possa apertar o pause e vai respondendo, né, aperta o play para acompanhar a correção, tá bom? Então aí na sua tela, né, o material em PDF também está aí na descrição, tá? Tá aqui na plataforma para você imprimir, né? Até sugiro que você imprima, né? Imprima aí esse material para ficar melhor aí o seu estudo, né? Bom, então olha aqui, você tem choose the best alternative to answer the question below. Então você vai escolher a melhor alternativa que responde à pergunta abaixo, né? Essa seguinte pergunta. Então a gente viu na nossa aula teórica uma que foi da ESSEX, né, do quadro ali técnico para oficial do Exército, e a gente também tem aqui de 2010 também a própria EA já cobrou bem parecido também, né? E aí você tem a seguinte pergunta, né? What is Antarctica like? Né? Então, querendo saber como é a Antártica, tá bom? Então, eu coloquei lá no Story, e já postei inclusive o resultado, que eu deixei esse espaço vago para preencher com o question word adequado. Dentre eles, eu coloquei o how. Muita gente marcou essa, eu já sabia que isso ia acontecer, né? E postei lá para você verificar o resultado, né? Então, quando você quer saber como é, tá? Determinado lugar, ou como está o tempo, né? O clima, tempo, é what, por exemplo, e like lá no final, tá bom? Aí você tem a letra A que fala It is a cold, windy and dry continent. Falando então que é um continente frio, que venta, né? E também o que? Um continente seco. Tá? Então você percebe que ele de fato descreveu aqui a Antártica, tá bom? Então a letra A de aprovado já é a nossa alternativa correta. Na letra B você tem, ó, its tourism is wider than ever before, falando que o seu turismo, o turismo da Antártica, é maior do que antes, né? Do que nunca antes, no caso assim, né? Então, ele perguntou alguma coisa relacionada aqui ao turismo, né? Não, tá? Perguntou, de fato, o lugar mesmo como que é. E eu descrevi o lugar como um continente seco, né? Que venta e também é frio, tá bom? Então, em relação ao turismo, você percebe que já fica algo incoerente, né? Letra C. Its exploration started in 1957, falando que a sua exploração começou em 1957. Então, também não teve a ver com a pergunta. E a letra D, it is far from other continents, falando que é mais longe mais longe ali dos outros continentes, no caso, né? Então, para saber em relação à distância, o certo seria perguntar how far, tá bom? How far. Quando você pergunta how far, você quer saber aqui a distância, tá? No nosso material teórico eu não coloquei, porque eu já havia também falado com você que alguns casos aí que aparecem, né, que quase não aparecem em provas, né, a gente iria ver em questões, né, como por exemplo how far e também em relação à frequência o how often, por exemplo, tá? São esses dois aí que aparecem aí com rara frequência, né? Seguindo aqui a questão 2, a gente vai ter um da AFA também, o mesmo ano, ó. Você vai ter o seguinte, ele fala, ó, mark the correct question to the answer below. Então você vai marcar
a pergunta correta para a resposta abaixo, né? Então, lembra que ele trouxe para você aqui a resposta e qual seria a pergunta, né, para essa resposta, né? Essa resposta aqui, então, ela responde a qual das perguntas aí, dentre as alternativas A, B, C, D. Então, ó, viu isso aqui? Para você se localizar, como você deve fazer na prova, isso aqui tem que estar no teu sangue, né? O bizu do SVC, né? The government, ó, o governo, nosso sujeito. Aims to, tem o objetivo de fazer alguma coisa, o quê? Transfer, transferir 30% de terras agrárias, podemos traduzir assim, né? Farm, de fazenda, land, de terra, to back South Africans by 2014. Então, ele está falando que o governo então tem esse objetivo de transferir 30% de terras agrícolas de volta aos sul-africanos, né, em 2014, no caso, né, porque a prova foi de 2010, ok? Então, a letra A você tem Who transferred 30% of farmland? Quem transferiu, né? Então, você percebe que ele está perguntando, ele está falando na resposta que o governo tem o objetivo de transferir. Então, se fala quem transferiu, é como se a ação já tivesse sido realizada. Muito bem, os sargentos já estão respondendo aqui. Vamos ver se vocês acertaram, hein? Então, de fato, letra A não é mesmo. Olha a letra B. Why did the government transfer 30% of farmland? Por que o governo transferiu 30% da terra agrária, da terra agrícola aí? Né? Então, novamente, né, ó, did marca o quê? Passado. Né? Então, já transferiu? Né? Olha o verbo aqui, né? Ó, olha o verbo, tá bom? Pretende transferir. Tá? Então, ele tem essa intenção, esse objetivo de quê? De transferir, tá bom? Então, D também não pode ser, né? Letra C. What does the government want to do? A letra C está perguntando o que o governo quer fazer. Ó, aqui tem que estar bisurado nisso também, né? Ó, want to, ele tem uma relação de sinonímia com aims to. Ó, tá vendo? Que é o quê? Tem o objetivo de transferir, pretende transferir, né? Quando alguém tem a intenção de fazer algo, ó, pretender, vou até bisurar mais ainda, hein? Tá? Ó, pretender. Em inglês é isso aqui, ó. Intend. Ok? Esse intend, você vai fazer o seguinte, ó. Pega esse aqui, ó, intend, você já vai traduzir como intenção, e o Dzinho, ó, intenção de, intend, a pessoa tem intenção de algo, tá bom? Então, and to, também relação de sinonímia com intend, com want to, a pessoa quer fazer alguma coisa, ok? Então, isso aqui é o pretender, tá? Porque o pretend significa fingir. Isso já apareceu na prova da ESA, depois que eu coloquei no nosso simulado, né? Obviamente, a ESA, né? Ela olhou ali e falou, opa, vou pegar esse bizu. E, para surpresa da ESA também, eu coloquei uma outra questão com pretend. Vai que a ESA olha e fala assim, ah, o cara mandou essa também de novo com pretend, vamos botar de novo pretend. Ou vamos colocar o intend, vamos colocar um and to, ok? Então, uma vez que a gente cerca a prova de todas as formas possíveis, não tem o que a prova inventar. Se a prova pensar assim, vamos inventar assim, eu já cobrei, já coloquei aqui. Ah, vamos botar dessa forma, já coloquei aqui. Entendeu? Então, a missão tá difícil aí para a ESA, né? Então, de fato, ó, você tem a letra C como alternativa correta. Né? Já trouxe o sujeito para a gente, the government, beleza, é o governo. Want to, quer fazer o quê? Quer, ó, transferir 30%. Ok? Ficou claríssimo aqui para a gente. Então, ó, fica bisurado porque a ESA já cobrou question word com espaços vagos, né, para completar um diálogo, que eu também falei que isso poderia acontecer, e ela pode cobrar de novo. Pode cobrar de novo como?
dessa forma, ó, te dá a resposta e pede para você assinalar qual é a pergunta da resposta que ela já te deu. Então fica bisurado nisso aí, tá? Letra D. Where does the government purchase part of the farmland? Onde o governo comprou, né? Purchase, de comprar, parte da terra agrária, né? Então, está dizendo onde que comprou? Não. Está dizendo que deve transferir, ó, que pretende transferir 30% dessa terra agrícola aí para sul-africanos, tá? To back, no sentido de devolver até, né? Então, tá? Então você tem de fato a letra C, a alternativa correta, né? E não a D. 3, aqui, ó. 3 você vai ter essa questão aqui também bisurada, que é em relação ao diálogo, né, que estava na cara mesmo, a gente que estava fazendo questões também há muito tempo, né, ó, essa aqui da IA de 2016, né, então, se tratando de question word, trouxe o quê? Trouxe diálogo. Eu, sinceramente, até imaginava que a ESA iria trazer um diálogo mais simples assim, né, mas ela de cara já trouxe um diálogo maior aí de, né, 10 falas, na verdade, né, 5 para cada personagem, mais ou menos, tá? Isso, os sargentos respondendo aí, ó, have you been working as a sergeant? Né? Então, ó, tem estado aí trabalhando como sargento, ok? Olha a resposta, for about 2 years, ó, em torno de 2 anos, aproximadamente aí 2 anos, né? Ele está respondendo o quê? Tempo, não é? Ó, time. Ó, how é como. Esse como você vai ter, na maioria das vezes, né, sendo respondido até como com um advérbio de modo até, porque você vai explicar como realiza tal ação, por exemplo, tá bom? Então não vai ser a letra A. Letra B, how long? Ó, por quanto tempo, né? Esse long diretamente ligado a time. Tranquilão? Então, de fato, letra B já é a nossa alternativa correta. Ó. How long? Quanto tempo, né? Ó? Quanto tempo você vem aí trabalhando como sargento, né? Por 2 anos, tá? How much? Eu quero saber aqui, ó, quanto, que pode ser usado inclusive até para dinheiro, ou substantivo incontável, e how many você traduzir como quantos, com um Szinho, ó, porque aqui ele quer saber, né? Quer saber a quantidade de substantivos contáveis, ok? Exatamente, pode traduzir aí for about 2 years, por cerca de 2 anos, exatamente, pode traduzir como cerca de, né? Quase, pode trazer até como quase, ó, quase 2 anos, por quase 2 anos, ok? Então, nesse sentido, né? Cerca de, quase, percebe que tem relação de sinonímia, você consegue traduzir aí da maneira como a gente costuma falar, né? Sendo mais flexível aí na tradução, tá bom? Então pode ser os dois, né? Cerca de, quase, né? Seguindo aqui para a questão de número 4, essa também é uma questão bem bisurada. Acho que seria até uma boa ideia a ESA também cobrar nessa forma, né? 2012 aspirante, ó. What is the correct way to answer the question below? Qual é a forma correta para responder à pergunta abaixo, que na verdade eu coloquei aqui do lado, né? What do you do? O que você faz? É o que ele está perguntando aqui. Então vou colocar aqui a tradução, ó. O que você faz? Ok? Ó, o interessante é que ele ainda poderia complementar essa pergunta, por exemplo, what do you do for a living? O que você faz para viver? Aí aqui ficaria assim, ó, para viver, ok? Que aí ele estaria diretamente, né, perguntando sobre o quê? Sobre a profissão. What do you do? O que você faz? Assim, só what do you do fica uma coisa de fato mais genérica, né? Mas se tivesse aqui assim, ó, what do you do for a living?
O que você faz para viver, essa seria a expressão, não vai ter como a gente traduzir ao pé da letra, né? Esse a como um artigo indefinido. A pergunta seria essa: o que você faz para viver, né? Aí, ó, a pessoa fala na letra A, I do doctor, faço médico, para não faz sentido, né? I do medicine, a pessoa faz medicamentos, né? É uma profissão? Não foi especificado, né? Deveria dar o nome da profissão. I do the medicine, também não. Faço a medicação, qual é o sentido, né? E a letra D, ó, I am a doctor, eu sou um médico. Ó, eu sou um médico. Ok? Então você tem a letra D de delta, é o que ele faz para viver, ó, é o que ele faz. Ok? E a letra E, I am doctor, por que está errado? Está faltando um artigo indefinido A. Lembra que eu falei para você que quando você trata aqui de profissão, você vai ter o artigo indefinido, né? Porque vai seguir aquela lógica de que você é um médico dentre vários, ok? Eu sou um médico, né? Dentre vários médicos, eu sou um médico, entendeu? Então essa é a lógica de usar também, para você usar o artigo indefinido para profissões, tá? Então essa questãozinha foi bem legal, porque a gente também conseguiu bisurar nessa parte do artigo, que é o conteúdo que a gente vai estudar mais à frente, ok? Ó, o próximo aqui é da Polícia Militar da Bahia, do quadro de aspirantes, inclusive, hein? Quadro de aspirantes. Questão 5, a gente tem o seguinte, ó. Fill in the blanks with interrogative words, que é o W8 questions. Também podem ser referenciadas como palavras interrogativas. A letra A fala, ó, was Voyager 1 sent into space? Aí a gente tem que observar também a resposta, né? Ó, 36 years ago. 36 anos atrás. Ok? Ele está falando de quê? Ele está falando de tempo, não é? Pela resposta aqui foi tempo. Então ele quer saber quando que o Voyager 1 ele foi enviado ali para o espaço. E aí ele falou, ó, 36 anos atrás. Então, quando você tem o quê? When. Ok? Quando. Então, ó, vamos ver qual que a gente elimina aqui. Elimina letra B. Elimina letra C. Ó, how long. Qual é a diferença de when para how long, tá? How long, ó, por quanto tempo, né? Indicando a duração. Se eu quisesse saber quanto tempo o Voyager 1 ficou no espaço, né? Aqui, ó, ele usou qual verbo? Sent. Que ele foi enviado, né? Que enviou, que mandaram para o espaço, ok? Então não confunde, hein? Não confunde. Então por isso que esse how long ele está fora, tá? How far, ó, distância. Então deveria falar distância, quilômetros, metros, parará. Então, ó. E aí ficamos entre duas aqui. Agora, a segunda é a mesma pergunta, inclusive, da B, né? Só que a resposta é to study other planets. Para estudar outros planetas. Tá bom? Então, você percebe o quê? Que foi indicado o que aqui para você? Quando você tem ó, to study, para estudar, indicou finalidade. Finalidade. Né? Indicou para você o quê? O motivo. Motivo pelo qual, né, ele foi enviado ao espaço. Então, quando você quer saber o motivo, qual motivo, razão, circunstância, né? É o porquê separado, né? Que é em inglês o why, porquê. Tá bom? Isso. Então, ó, já tira a letra D de delta, ok? Ficou realmente a letra A de aprovado. Agora, olha só, how far, né? Você tem 12 billion miles, tá? 12 bilhões de milhas, né? Is it from Earth now? Então, realmente ele quer saber qual é a distância da Terra agora, tá? A 12 bilhões de milhas aí. Então, how far? Então, é fácil também de você identificar o uso do how far, tá?
E, ó, is it expected to last? Aí ele fala 10 years at the most. Né? Então, ó, disse aí 10 anos. No máximo ali 10 anos, né? Que é o esperado, né? Para ficar lá, para durar, tá bom? Percebe que você tem aqui, ó, to last, ok? Esse to last, nesse sentido aqui, tá? O last, ele pode significar também, ó, durar, tá? Durar, duração, ok? Agora, se ele vier, por exemplo, antes do tempo, também para você não confundir, opa, que a prova de repente pode bisurar isso ou talvez em texto, né, para você não confundir, tá? Ó, last week, nesse sentido aqui, ele está falando o quê? Aqui agora ele está falando, ó, na última semana ou semana passada, tá bom? Então, nesse caso que ele trouxe o last aqui, esse last é de durar. Então, qual é o... Ele vai querer saber o quê? Qual é o tempo, então, esperado que fique lá, né, de duração? Aí, ó, 10 anos, tá? Nesse tempo. Então, você vai ter o quê, ó? How long, tá? Então, how long, ele tá querendo saber a duração que o Voyager 1, né? Acho que é um satélite, não é isso? Ele vai ficar lá na órbita da Terra. Ok? Minha humilde opinião, né? Eu acho mais difícil, não sei nem se dentre esses question words, depois eu vou olhar o edital novamente, para saber se a banca ela escreveu lá quais question words que ela vai cobrar e se how often e how far, por exemplo, estão ali entre eles, tá? Ou se só colocou question words, por exemplo, né? Last week seria when, né? Exatamente, né? Se ele tivesse falado last week, aí sim você tem a pergunta when, ok? When. E aí o passado, né? When did, quando, né? Ou então when was, né? Já tá ali mesmo, né? When was, quando foi, né? Exatamente. Tá? Perfeito. Aí então, 6 agora, né? O 6, a gente vai ter o quê? Para identificar, né, as perguntas ali corretas, vai colocar C, e incorretas, e aquelas incorretas vai colocar I. Né? Em seguida, você vai assinalar a melhor alternativa. Essa também achei legal, ó, da SFSEX, né? Oficial ali do quadro da pessoal da informática, no caso, né? 2014. Acho que seria uma legal aí para a ESA cobrar, né? Vamos lá. Então, para quem errou, então prestar atenção, né? O seguinte: how old? Quando você vai perguntar, ó, qual que seria o correto? Seria assim, ó. Vou botar a mais comum, né? Ó. How old? Você não pergunta assim, ó. How old are you? Para querer saber a idade da pessoa. Só que aqui eu não quero saber a sua idade, eu quero saber a idade da Ana. Então vai ficar como? Vai ficar assim, ó. How old? Depois o to be, ó. How old is Anna? Por isso que essa aqui é incorreta. Por quê? Eu coloquei Ana na frente. É how old is Anna? Aí só você lembrar, ó, how old are you? Tá bom? Pega esse bizu, né? Porque é muito comum a gente perguntar how old are you? Você vai ver que o to be está na frente, então se for usado para terceira pessoa aqui, terceira pessoa do singular, o que acontece? To be na frente dela, né? Então ele inverteu, ficou errado. Então já elimina, ó, elimina a letra A, elimina a B, beleza. A próxima, você vai ter where are going these kids? E aí, essa tá certa ou tá errada? Né? E aí? Where, vamos lá. Então, novamente, ó. Where. Vou botar assim, where are. Where are. Onde você, ó. Where are you?
Where are you going? Tipo, onde você está indo? Novamente, tá vendo? To be aqui à frente, depois você tem o sujeito, beleza? A inversão do sujeito na interrogativa. Então, nessa frase, ó, você vai ter where are, agora o sujeito, ó, these kids. These kids. Vou botar tudo na letra de forma padronizada. These kids going. O certo seria esse. Esse these kids deveria vir depois aqui do are, tá bom? Where are these kids going? Tá bom? Então, por isso que essa também está errada. Então, ficou o quê? Já achamos a D, né? Fora e fora, ficou a letra D. Vamos agora observar se a última está certa mesmo, né? Ó. Are you waiting for us? Você está esperando por nós? Exatamente, certinho. Are you waiting for us? Está esperando por nós. Ok? Então, ó, cuidado aí também, porque vai que a prova decide bisurar em relação a isso aqui, né? Tá bom? Então, acho que seria interessante ficar bisurado nisso aqui também, né? Beleza? Pegou aí, né? Sargento Paulo Henrique deve ter pego aí agora, né? Qualquer dúvida, fala aí. Olha a outra. Choose the alternative that shows the correct question for the answer below. Então também vai escolher a alternativa que mostra a pergunta correta para a resposta abaixo, ok? Aí você tem, ó, Joanna likes her school very much. Então, ó, Joanna, sujeito, likes, verbo, gosta do quê? Her school very much. Beleza? Gosta da escola dela, gosta muito da escola dela, ok? Aí letra A fala, do Joanna likes, isso aqui completamente errado, né? Joanna é ela, she. Você não vai usar o do. Na pergunta, o verbo volta para a forma base, então não tem nem S, tá? Então lembra, ó, SFSEX, tá? Quadro do Exército Oficial, ela é antiga, mas é o modelo que a ESA se inspira, tá bom? Para colocar na prova da ESA. Nós já observamos isso aqui em outras questões, hein? Letra B, o que você tem? What does Joanna like? Então, what does Joanna like? O que a Joanna gosta? Joanna likes her school very much. Essa ficou até bem próxima, né? Vamos deixar no stand-by. Porque fica uma coisa muito genérica, muito ampla, né? O que ela gosta, né? Letra C, how is Joanna? Como é que tá a Joana? Né? Aí não vai fazer sentido. Letra D, ó, how does Joanna like her school? Aqui ficou perfeito, né? Porque aqui eu estou perguntando como que ela gosta, né? O quanto aí que ela gosta da escola dela. A Joana gosta da escola dela. Então, de fato, ó, temos aqui, Joanna likes her school, exatamente como foi a pergunta, very much. Ela gosta muito da escola dela, né? Então, very much, ó, como, então, que ela gosta aí, ó, da escola dela. Então, ficou perfeito mesmo a letra D, né? De fato, aqui conforme a pergunta. Tá? Então, a letra B fica alguma coisa genérica, né? O que a Joana gosta, poderia ser qualquer coisa, tá bom? E a letra E, does Joanna like schools? Ó, totalmente errado, né? Colocou o does no simple present, já não vai ter o S aqui, tá? Então, does Joanna like? E não é escolas em geral, né? É a escola dela que quer saber, tá bom? Então, completamente errado a letra E, tá? Então, ó, ficar bisurado, então, nesse tipo de questão de reescrita, né? A ESA cobrou lá vocabulário, cobrou diálogo, né? Que eu estava prevendo mesmo, e agora eu já consigo prever esse tipo de abordagem, por exemplo, tá? Dentro dessa matéria de question words, a ESA pode perfeitamente fazer desse jeito, né? Que já é
conhecido aí por eles, de te oferecer aqui a resposta e exigir de você que assinale a pergunta para a resposta, né, que a ESA vai colocar lá, tá bom? Então, mas é tranquilo também, né? Vai no bizu do SVC, observa lá o question word, ele vai te testar nisso, tá bom? Qual tipo de question word se é o when, where, tá? Aí a outra também, né? Da Essex, primeiro tenente, também quadro técnico, ó, 2010. Do you drive? Tá vendo? Ó, você dirige. Olha a resposta. Very fast. Muito rápido. Exatamente, ó, muito rápido, isso. Então eu quero saber o quê? What do you drive? O que você dirige? Aí a resposta deveria ser a car, um carro, a truck, né, um caminhão. Não, então não é perguntando o que ele dirige, tá? Who do you drive? Quem você dirige? Né? Então, who ligado à pessoa não faz sentido. How do you drive? Como você dirige? Exatamente, letra C, né? Como você dirige, tá? Where do you drive? Onde você dirige? Aí você teria indicativo do lugar, né? Tá? Lembrando que drive ele pode ser no sentido de você ir para algum lugar por meio, né, de um carro, dirigindo. Por exemplo, I drive to work. Eu vou para o trabalho dirigindo. Eu dirijo para o trabalho. Tá bom? Pode ser nesse sentido. Né? Então, também tomar cuidado com isso. Mas a gente observa pela resposta que ele falou, very fast. Então, indicou o quê? O modo como ele dirige, tá? Isso aqui também é importante. Aí aqui, ó, o diálogo que eu falei para vocês até mesmo que estava previsto, ó, veja como também não é parecido com o que apareceu na prova da ESA em 2023, né? E já, ó, havia aparecido na SFSEX 2009. Então, a galera, muita gente, você pode ter certeza que muita gente aí que está estudando e até mesmo professores não devem treinar questões aqui, ó, desse ano, por exemplo, que deve pensar, pô, 2009 faz muito tempo. 2009 eu estava me apresentando na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Tinha 21 anos de idade. Ó, muito tempo, né? Então, mas olha só, se você pega a prova da ESA, ó, ESA 2023, né? Fala para mim se não é parecido, tá? Então, a gente tem que estar besurado mesmo aí, tá? Não vai falar isso para os seus concorrentes, deixam eles lá para lá treinando, né? Com o que não tem a ver com a prova. Ó, choose the alternative that best completes the dialogue below. Né? Escolha a alternativa que completa o diálogo abaixo. Beleza, vamos olhar aqui então. Aí você tem, ó, different types, tá? Então, tipos diferentes de pinguins, né? No Polo Sul inabitado. Então, o que ele vai perguntar? Aí, ó, de quantificação, né? Diferentes tipos, né? Então, different, ele está na posição de adjetivo, né? Então, o adjetivo sempre no singular. Tipos, plural, que está aqui, ó. Nosso substantivo está no plural. Isso significa o quê? Que o nosso substantivo é contável, exatamente. Exatamente, nosso substantivo é contável. Então, é how many. Quantos tipos diferentes de pinguim, né, tem ali no Polo Sul inabitado. Então, ó, how much vai estar fora, tá bom? Então, tira aqui o que é how much, ok? Aí ele fala, ó, I don't know, 10 maybe, eu não sei, 10 talvez, é o que ele diz. Aí o A responde, no, 15, não, 15, 15 diferentes tipos, né? And tall can they grow? Então quer saber o quanto de altura eles podem crescer, né? Então a altura, né? A altura seria o quê? Vou perguntar who tall? Não. Então já elimina aqui isso que tem o who. Então é how tall. Tá bom? Tipo, quão alto que ele quer saber, né? Quão alto, então, eles conseguem crescer. Tá bom?
Ó, querendo saber a duração, how long, tá vendo? Distância, distância não é far, how far. Altura, how tall. Ah, você vê que tem uma lógica nisso, tá bom? Aí ele fala, I have no idea, 1 meter. Não tenho ideia, 1 metro. Aí ele fala, that's right. Do they live the South Pole? Então eles deixarem o Polo Sul. Aí olha o que ele fala, ó. Probably in winter. Provavelmente no inverno. Então, winter, inverno. Inverno é o que isso aqui? Inverto? O que é isso, rapaz? Inverno. É porque eu ia falar aqui, ó. Tempo, não é? Time, season, né? Então, é where ou when? Exatamente, né? Vai ser when. Ok? Então, aqui é when. Então, ficou o quê? Ah, já tira, então, a letra B, né? Aí ele fala para no inverno, excellent. Depois sobrou o que pra gente? Why? Ah, ficou bem claro. Aí, ó, fala para mim se não ficou igual a da ESA 2023. A última não foi exatamente assim, né? Com because no final. Why are you asking me all these questions? Por que você está me perguntando, está me fazendo todas essas perguntas, né? Ó, why? Because I want to see if you did your homework. Porque eu quero ver se você fez o seu dever de casa. Igualzinha, não é? Ó? E olha só, o ano dessa aqui, ó, 2009, da SFSEX, tá? E aí eu te pergunto, será que você, né? Perguntar para o Sargento Ferreira também aí, né? Será que você lá, né? Me deixando aqui, indo lá para a live da loira, será que ela traz essa questão para você? Será que ela já trouxe? Olha eu de implicância com a loira, né? Eu ainda falei pro Calvete, viu que o Calvete passou, né? Falei, Calvete, você não vai dar os créditos pra loira, não. Foi da minha mentoria. E não, mestre, é verdade, sua plataforma é bisurada, suas aulas também e tal. Não falei nada, pode ter certeza, ela nem sabe. Então tá bom. Quero só ver, hein, guerreiro. Quero só ver, hein. Vou trabalhar bastante aqui para depois, na hora, você chegar e dar os créditos lá pra loira. Sabe, ver só, eu vou lá na, já tô, ele vai diz que vai para o período básico lá em Santa Catarina. Eu vou lá em Santa Catarina só para mandar um oficial lá te apertar ali na semana zero ali, né? Você não vai bisonhar comigo não. Aí olha só, você tem aqui a nossa última, ó. Which alternative best completes the dialogue below? Qual alternativa completa o diálogo abaixo? Aí você tem, ó, outra também, né? Agora que eu me toquei, ó. Outra da SFSEX 2009, cara. Outra. Olha só. Tava na cara que a ESA ia trazer uma nesse estilo. Tava na cara, pô. Né? Aí, ó, a letra B fala I am a student. Ó, mesma coisa que a gente resolveu lá em cima, né? Que foi o quê? What do you do? O que você faz, né? What do you do? I am a student. Eu sou um estudante. Que eu até falei para você que o comum, né, a pessoa perguntar What do you do for a living? O que você faz para viver, né? Como um meio de vida, né, para você sobreviver e tal. Então é o what, tá vendo? Então, ó, elimina a letra B, elimina a letra C, que traz o when, né? Elimina a letra E. Ficamos entre duas. Ó, de novo, tu vê que no mesmo ano, até a mesma banca trouxe de novo o quê? Where e when, na segunda lacuna, para testar se você sabe, né, se você consegue identificar para que serve o where e o when. Porque a escrita é parecida, né? Aí ele fala, ó, do you go to school? Você vai para a escola, tá? Pode ser when, dependendo da resposta, poderia, né? Só que olha a resposta dele. Ele respondeu aqui, ó, o FRJ. O FRJ não é a universidade, ele não, lugar, ó, lugar, né? Que em inglês é place. Sim, né? Então, quem se refere a lugar? Vai ser where. Vai ser o where. Tá bom? Então, já achamos a letra A de aprovado. Depois, ó,
Aí ele respondeu, né? I am studying law, estou estudando direito da UFRJ. Depois, ó, how do you like it? O quanto você gosta aí desse curso de direito que você está fazendo? Aí ele fala, I like it very much. It is a great course. Eu gosto muito, é um ótimo curso. Né? Então ficou letra A de aprovado. No final do material deixei o gabarito aí, mas o gabarito você só vai deixar para ver, isso também em todas as aulas, tá? No final, né? Depois que você tentar responder, né? Isso, exatamente, por causa da questão 4, né? A questão 4 foi bem parecida também, não foi? Então, esse é o bizu de você treinar por questões, tá bom? Exatamente. E a questão 4, ela foi da Escola Naval, 2012, né? Aspirante, ó. A que a gente resolveu foi da SFSEX 2009. Então você vê, ó, tá claramente você percebe, claramente você percebe que uma banca ela se inspira na outra para elaborar suas questões, né? Claramente, tá? Aí cabe a você ter o discernimento de saber quais são essas bancas com linguagens próximas, tá bom? A forma correta da frase. Aham. Então, vê que foi parecido, né? Então tem que saber isso, tá? Por quê? Porque muita gente, até da mentoria, né? Principalmente, treina em questões. Então, assim, treina as que tem na plataforma e treina mais questões, né? É errado? Não, tá certíssimo, né? Quanto mais questões você resolver, melhor. Só que, por exemplo, o objetivo do guerreiro aí, ou da guerreira é fazer a prova da ESA, como eu já vi assim várias vezes. Aí tenta fazer, por exemplo, uma prova da EFON. Cara, a EFON, a maioria delas, assim, é nível exceção à regra gramatical que a ESA até agora não apelou para essa forma, tá? Agora, você quer fazer essa questão, né, bisuradaça, tipo assim, EFON? Pode até fazer, mas desde que você já esteja assim muito bisurado e você quer agora um desafio. Não, eu já estou acertando tudo disso aqui. Aí você já vai para o nível very hard. Você quer ser desafiado. Aí beleza. Aí é outra história. Agora, você está querendo treinar, né, para a prova da ESA ali e tal, para poder acertar e ficar safo, né? Só para treinar e quer o perfil da banca, aí eu já não aconselho uma questão da EFON, por exemplo, tá bom? Então, por exemplo, ó, você pode treinar para a ESA, Escola Naval aspirante, Escola Naval aluno também, cargos, por exemplo, policiais também. Aí tem que ver também qual, não são todos, né? Mas dá para você pegar algumas ali. SPSEX, se bem que atualmente a SPSEX está isso, ó, student, doctor, ó, estudante também é considerado uma profissão, tá bom? Embora a maioria deles aí acaba não sendo remunerado, mas é sim uma profissão, tá bom? Aluno. Você vai ser aluno sargento lá na ESA, né? Você vai ser aluno durante 2 anos e você vai ser remunerado para isso, tá? Então, é uma profissão, né? Você agora é concurseiro, é uma profissão. Dá trabalho estudar, cara, não é fácil não, tá? Muitas das vezes não é remunerado, né? Mas, dependendo do concurseiro, ele ainda consegue ser remunerado, né? Se for um concurseiro que ele ajuda a divulgar, por exemplo, né, cursos bisurados, né, que pode, por exemplo, se tornar afiliado do professor Tiago Ingles, por exemplo, né, ele pode ser remunerado enquanto estuda. Né? Então a gente está junto aí. Né?